Fala pessoal, é muito bom ver os antes desesperados e quando se tem um flamenguista no meio do programa, aí não dá pra ninguém. Vene Casagrande alugou um triplex na cabeça dos antes aí ao vivo após mais uma chegada de mais um reforço do time do Mengão. Ficou interessado e quer saber tudo o que rolou aí nesse programa e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Lembrando, créditos aí para o SBT Esportes. Vamos dar uma olhadinha em tudo que rolou. Vamos lá! No Flamengo, Emerson Royal foi apresentado e Samuel Lino falou pela primeira vez como jogador do Flamengo. Rodou. Cada hora é um jogador novo. A semana do Flamengo tem sido de chegadas e apresentação de reforços. O terceiro contratado do rubro-negro, Samuel Lino, já conheceu o Ninho do Urubu. Ficou impressionado com a estrutura do clube e se arriscou a fazer uma comparação. A nível europeu e muito mais ainda. Isso me surpreendeu muito. Na verdade, eu não sabia que a academia era tão grande. Sim. Eu achei que era só essa parte aqui que aparece mais. Mas ele é bem grande toda. Eu gostei bastante da estrutura. E hoje sim o Flamengo é melhor que o Atlético de Madrid. Hoje a estrutura que tem, o tamanho, todo o campo, tudo hoje é maior que o Atlético de Madrid. O jogador de 25 anos assinou o contrato até 2029. Ele se tornou a contratação mais cara da história do clube e vai reforçar o setor ofensivo. A preferência dele era continuar na Europa, mas não resistiu à proposta do Flamengo. Quando um clube gigantesco te faz uma proposta boa, é difícil você falar não. Porque já tem o peso de ser gigantesco, torcida, cidade, tudo. Então foi a mão do Felipe, o Boto também, toda a minha família, meus empresários, que a gente teve de acordo em aceitar essa proposta que fosse bom, voltar para casa, perto da família também, isso foi muito importante. Com muita personalidade, Samuel vai ser apresentado à torcida amanhã, no Maracanã, mas já chegou dando o recado. Além de Samuel, outro reforço do Flamengo é Emerson Royal, que foi apresentado. Com experiência e também atraído pelas ambições do clube, o jogador quer sentir a energia do Maracanã e ser fundamental para o time. Como eu saí do Brasil muito cedo, eu não pude mostrar muito para o meu povo brasileiro, e essa minha vinda também tem muito disso, que eu quero mostrar meu futebol aqui, venho com uma experiência e vou tentar fazer o meu melhor para poder ajudar o Flamengo a conquistar coisas, e obviamente que eu tenho na minha cabeça em voltar para a seleção, também foi uma das coisas que chamou a minha atenção em vir para cá. Hoje chega mais um reforço para a equipe. Carrascal desembarca no Rio logo mais e é a quinta contratação do Flamengo nessa segunda janela de transferência. Nomes que podem ajudar Felipe Luiz nos alvos que o clube tem para o restante da temporada. O time está vivo em 3 competições e, pelo que parece, quer brigar por título em todas elas. Vene Casagrande, desse pacotão aí de reforços que você tanto se animou aí durante a semana e com toda a razão, quem chega para ser titular no Flamengo? Você acha que alguém chega para isso? Olha, eu vou ser sincero, obviamente isso não é uma informação, depende muito do desempenho. É sua opinião. É minha opinião. Eu acho que o Samuel Lino ele chega para ser titular na ponta esquerda do Flamengo atualmente. Embora o Flamengo tenha jogadores à disposição para essa função e posição, mas são jogadores que não conseguem mais entregar com a camisa do Flamengo, que é o Michael e o Everton Cebolinha. O Bruno Henrique eventualmente faz... E o Royal, não? O Royal, eu ia chegar nele. É porque eu acho que o Felipe Luiz, ele sempre quis um jogador como o Samuel Lino, para fazer essa função de extremo esquerdo, que recompõe bem também a parte defensiva. Estrategicamente falando, eu acho que é o jogador que o Felipe Luiz muito queria. O caso do Emerson Royal, ele vem para substituir a saída de um outro jogador, que é o Wesley. Mas eu não consigo garantir que, de fato, ele vai ser titular absoluto, pelo menos na minha visão, porque o Varela também vem numa crescente. Então depende muito do começo do Emerson Royal com a camisa do Flamengo. No caso do Samuel Lino... Quem você escolheria hoje? Para ser titular? Emerson Royal. Emerson Royal. Emerson Royal. Meu time ideal do Flamengo hoje seria Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, e aí Pulgar à disposição, Jorginho, Arrascaeta, Samuel Lino. E aí eu fico na dúvida entre o Saúl e o Luiz Araújo, mas vou botar o Luiz Araújo e o Pedro. Esse seria o meu time ideal atualmente. Então estamos falando... Tá ruim, Pedrosa? Estamos falando, por exemplo, de um Carrascal que está custando 12 milhões de euros e vai chegar para ser reserva, para
para compor elenco. Então, assim, de fato, são contratações muito importantes, mas te respondendo, eu acho que o Samuel Lino, é porque muita gente não está valorizando essa contratação, muito pelo contrário, dizendo que os valores são exagerados. Não, estamos falando de um futebol que o mercado está inflacionado. E você contratar um jogador de 25 anos por 22 milhões de euros, que consegue te entregar muita coisa dentro de campo, é o famoso jogar sem a bola, é muito importante. Filipe Luís desejava muito a chegada de um jogador como ele. Foi ele que escolheu, Vene? Foi. Ele participa também junto com o José Boto. Obviamente, ele também deu o pitaco dele no estilo de jogo. E a gente sabe que o Filipe Luís, ele acompanha muito o futebol. Muito mesmo. Ele é viciado, ele assiste muito. Então, com certeza, ele já assistiu a vários jogos do Samuel Lino. Se eu assistir, imagina o Filipe Luís. Então, acho que, assim, estrategicamente falando, sobre estilo de jogo, eu acho que o Samuel Lino chega para ser titular. E outra, ele está usando a 16. O último que veio do Atlético de Madrid usou a 16, você lembra quem foi? Não. O Filipe Luís. Deu certo. Olha lá, Lucas Pedrosa. Joga na esquerda, né? Será que vamos ter que aturar muitas coisas nesse 2025? Olha, Fernanda, o time do Flamengo já era forte. Aí perdeu o Gerson e perdeu o Wesley, que são peças muito importantes. Mas conseguiu ter o Jorginho, agora Samuel Lino, o próprio Carrascal, que é um jogadoraço, Emerson Royal, que também tem todas as condições de conseguir suprir essa ausência do Wesley. É uma equipe muito forte, cara, muito forte. E mais uma vez eu vou falar aqui, nem em 2019 o Flamengo tinha um elenco tão bom assim. É uma equipe que vem para ganhar tudo, realmente. Acho que na Copa do Brasil não vai ser uma prioridade do Flamengo, é possível até que, quem sabe, o Vene pode até trazer melhor isso. Poupe alguns jogadores, vai né? Poupar. Mas vai poupar jogador e... Vou poupar aqui, aí entra o Cebolinha. Vou poupar, entra, sei lá, o Michael. Olha aqui, a gente teve uma fala, um pensamento que trouxe o Vene Casagrande tem uns 2 meses, de que internamente no Flamengo, não foi isso, me conserta aí que eu não quero botar a palavra na boca de ninguém, que o Palmeiras tinha um elenco mais forte que o do Flamengo, ou mais jovem, enfim, mais poderoso, mais equilibrado. Eu achava mais equilibrado. Era você, a sua opinião? Era a minha opinião. Eu achava o Palmeiras mais equilibrado. Não é de Não, o dentro Flamengo também achava isso. Também? Internamente também achava isso. Isso continua agora, com essa chegada aí? Acho que não. Agora não. Eu acho que agora o Flamengo equilibra muito o elenco. Embora tenha perdido o Gerson e o Wesley. Mas assim... Mas vieram 5, né? E mas Saul o Saul, ele vem pra fazer o que o Gerson estava fazendo, teoricamente, né? No elenco. E aí o Emerson Royal tem condições de suprir a ausência do Wesley. Embora para mim o Wesley, projetando carreira, eu acho que vai chegar mais longe que o próprio Emerson Royal. Mas o Emerson Royal é um baita jogador. E ele assim, tá pronto, jogador né? de nível Europa. Exatamente, ele chega pronto. O Samuel Lino, um baita jogador. Eu acho que hoje o Flamengo tem um elenco muito equilibrado. Em todas as posições. Minto. Eu acho que só tem que reforçar o gol. Eu acho que tem que fazer a contratação de um goleiro, e não é porque o Matheus Cunha vai para o Cruzeiro, já assinou pré-contrato, não é por conta disso, eu já achava. Eu acho que o Matheus Cunha não é jogador para ser reserva absoluto do Flamengo. Então tem que ter um goleiro ali, eu acho que o Flamengo deveria se preocupar isso. Mas hoje eu já tenho uma opinião diferente. Em cima dessas contratações, óbvio, tem que esperar eles entrarem em campo. E esse pessoal que também tinha essa opinião lá do Flamengo, também tem? Eu não fiz essa pergunta. Então faz aí, mas eu vou fazer essa conta. pergunta, mas provavelmente eles vão mudar a opinião deles. Sim. Porque são reforços extremamente importantes. Gente, eu brinquei aqui, mas o Carrascal custando 12 milhões de euros e todo mundo sabendo que vai chegar para compor elenco, mostra a força do elenco do Flamengo. Porque em qualquer outro clube, esse jogador poderia chegar para ser titular absoluto. Mas no Flamengo ele vai chegar para compor elenco. E não é um absurdo dizer isso. E também não é um demérito a um jogador dizer isso. Pelo contrário, é a valorização do forte elenco que o Flamengo tem. E também não para por aí, tá? A galera do Sport Center também falou aí sobre essa chegada de novos jogadores no time do Flamengo e em específico sobre essa questão do Lucas Paquetá. Vamos dar uma olhadinha aqui em tudo que eles falaram. Quinta-feira promete um grande confronto entre Flamengo e Clube Atlético Mineiro. O rubro-negro é o mandante da primeira partida, então para isso o Pedro Henrique Torre tem prioridade aqui no nosso telão. Bom dia, Pedro. Tudo bem, Mari? Bom dia para você, bom dia para todos aí, para, enfim, Bruno, Jailson, Mari Pereira, todo mundo que tá por aí, um grande abraço. Esqueci o gel hoje do Bruno Vicari porque tá ventando, que é uma beleza, então se o cabelo voar aqui, não reparem nem um pouco. Mas tudo bem, vamos lá, vamos em frente. Flamengo amanhã tem esse confronto importante com o Atlético Mineiro, afinal defende o título da Copa do Brasil, né? Foi a final do ano passado, Flamengo e Atlético Mineiro, esse primeiro jogo por aqui, mas o universo rubro-negro está muito abraçado aí em reforços neste momento, né? Porque o Samuel Lino chegou ontem, enfim, anunciado, foi apresentado ao CT, ao Ninho do Urubu,
E aí o Emerson Royal também já regularizado, inclusive. E hoje à tarde chega o Carrascal. Finalmente, essa novela aí, Carrascal, chega hoje à tarde, vindo da Rússia, desenrolou 12 milhões de euros em 2 vezes. Então o Flamengo, de fato, vai trazendo grandes contratações aí para esse meio de temporada, para essa janela de meio de temporada. E aí eu falava sobre a questão da Copa do Brasil. O Flamengo amanhã deve poupar alguns jogadores, porque o foco total, prioridade Campeonato Brasileiro. Domingo tem, sempre bom lembrar, Ceará fora de casa, mas Pedro, Wallace e Anjo estão suspensos, então podem entrar amanhã. Voltando a falar sobre os reforços animados, Samuel Lino e Emerson Royal, já falaram um pouquinho até, enfim, com a Flá TV, o Royal também foi apresentado ontem no Ninho do Urubu, então agora a gente ouve um pouquinho de cada um, o atacante Samuel Lino e o lateral direito Emerson Royal. Já vinha tendo conversas com clubes da Europa e tudo, eu não esperava, e o Flamengo veio com força. Um clube gigantesco que faz uma proposta boa, é difícil você falar não. Porque já tem o peso de ser gigantesco, torcida, cidade, tudo. Então foi a mão do Felipe, o Boto também, toda a minha família, meus empresários, que a gente teve, todos, na verdade, teve de acordo em aceitar essa proposta, que fosse bom voltar para casa, perto da família também. Eu sempre fui flamenguista e não sabia, né? Esse primeiro calor com a torcida foi muito importante para mim. Muita gente falou para mim que eu tava voltando pro Brasil, que eu ia regressar na minha carreira, e muito pelo contrário. O Flamengo é um time enorme, um clube gigante, um dos maiores do mundo. A gente sabe a repercussão que tem o Flamengo mundialmente, né? Por onde eu passei, todo mundo conhece o Flamengo. E uma das coisas que me chamou a atenção sem dúvidas também, é o elenco que a gente tem, né? Grandes jogadores com muita experiência e com um treinador que também está em uma crescente muito boa. Estão aí então os reforços, Samuel Lino e Emerson Royal, dando aquela palhinha sobre, enfim, essa chegada ao Flamengo. O Royal disse, já sentiu o gostinho da torcida, né? No último fim de semana contra o Atlético Mineiro, ele e o Saul, e amanhã muito provavelmente a expectativa é essa de Carrascal e Samuel Lino dando aquele tchauzinho para a torcida também antes de chegar, né, de fato assim, a vestir a camisa do Flamengo. E aí causa um burburinho, Mari, Bruno, nas redes sociais, questão do Paquetá. Por quê? Porque o Flamengo colocou ali nas redes sociais, enquanto tinha uma divulgação, de onde vem Paquetá. Temos até uma imagem aí, aquela busca na internet. Então ficou todo mundo muito empolgado com essa questão do Paquetá. Mas de fato o Flamengo observa a situação. Sabe que é muito difícil, tem a questão da punição, muitas incógnitas, apenas observa. Tem o Karim, mas se houver alguma viabilidade, aí contamos com os milhões aí também, tem essa questão do Paquetá. Para finalizar, pode ter mais reforços? Pode ter mais reforços. O Beltrán, atacante da Fiorentina e tudo mais, o Flamengo chegou a fazer uma sondagem, estava observando. Pode ser que a negociação avance um pouco, mas depende mais do jogador querer voltar ao futebol sul-americano, né? Teve por aqui no River Plate, então, de fato, pode ser que o pacotão do Flamengo, essas chegadas no aeroporto, continuem arduamente aí durante mais alguns dias. Mari, Bruno. Olha, eu sou formada em Taylor Swift e ela é mestra em easter eggs, que você vai colocando pequenos spoilerzinhos, referências, e você tem que estar com o olho atento. Essa do Paquetá, pra mim, não foi um easter egg, foi um... É mesmo? Na cara. Você acha que... Não ia botar à toa. Deixar passar, assim. De todas as opções. E quem também comentou sobre a chegada dos novos reforços do time do Mengão foi a galera também do Band Esportes, os donos da bola aí do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram dessa chegada do time do Mengão. Mais um jogador aí para o elenco rubro-negro. Tem reforço do Fla na área. Nossa Gabi Marino teve na primeira coletiva do Rodineizinho, Emerson Royal, e conta todos os detalhes pra gente. Mais um reforço de peso. Desde 2019, no futebol europeu, o lateral direito Emerson Royal decidiu que era hora de vestir a camisa do Flamengo. Apesar de ter recebido propostas de outros clubes da Europa, o jogador de apenas 26 anos não considera retornar ao Brasil uma regressão na carreira. Tinha outras propostas também para continuar na Europa. E vim pro Flamengo, muita gente falou para mim que eu tava voltando pro Brasil, que eu ia regressar na minha carreira, e muito pelo contrário. O Flamengo é um time enorme, um clube gigante, um dos maiores do mundo. Com a chegada de Emerson Royal, o técnico Felipe Luiz ganha mais uma opção para o setor defensivo.
O lateral chega para ocupar a vaga que era de Wesley, negociado com o futebol europeu. Mas apesar da ansiedade para estrear, o jogador ainda precisa esperar um pouco para aprimorar a forma física. Eu tinha um calendário totalmente diferente. Na Europa agora a gente começaria uma pré-temporada, então eu vou trabalhar forte o máximo que eu puder para que eu possa estar em campo o quanto antes. E mesmo com poucos dias de Flamengo, Emerson Royal declarou um sentimento de pertencimento ao clube carioca. Eu sempre fui flamenguista e não sabia. Estou muito feliz. A torcida é uma torcida que eu já joguei contra e é difícil pra caramba jogar no Maracanã contra o Flamengo. E na verdade a perna treme quando vê o calor da torcida. E pros novos reforços, né, que nunca viram isso, com certeza eles vão se arrepiar, assim como eu me arrepiei. O Flamengo pagará ao Milan, da Itália, cerca de 9 milhões de euros, 58 milhões de reais, por parte dos direitos econômicos do jogador. Com contrato até 2028, o atleta já treinou com o elenco e até revelou que Filipe Luís deu total liberdade para ele em campo. Ele já conversou bastante comigo, já explicou o que ele quer de mim dentro do campo. Falou para mim que eu posso pedalar e ir para cima. E quando o treinador fala isso para mim, tem um risco que eu vou todas. Quem também desembarcou no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo foi o atacante Samuel Lino. Muito boa estrutura, fantástica, a nível europeu e muito mais ainda. Isso me surpreendeu muito. Além dele, o meia colombiano Jorge Carrascal é outro jogador que vai reforçar o elenco rubro-negro. Ele chega em solo carioca ainda nesta quarta. Os dois devem ser apresentados à torcida amanhã, na partida contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Muito bem. Mas parece demais Rodinei. Agora eu não consigo mais desvincular uma coisa da outra. Cara, parece muito. Já está disponível. Então a pergunta que eu quero fazer para os senhores. Achei que ele ia vir comigo e ia meter o pá. É que ele tá botando o cabelo aí, o sol tá afetando. Preocupado com outras coisas. Fossem vocês, Filipinho, ostentassem vocês aquele belo rabo de cavalo, já colocariam no final de semana, obviamente, contra o Ceará fora, Rodineizinho para jogar? Eu ainda não. Ou deixariam o Varela? Mas para mim o Varela, e eu acho que o Varela, além dele ter muita moral com o Felipe, ele tem feito bons jogos. Eu acho que seria injusto. É verdade. De uma maneira imediata, tirá-lo do time. Agora, eu já começaria a dar uma minutagem ao Emerson Royal ao longo do jogo. Eu acho que no segundo tempo, para jogar 20 minutos, 30 minutos, o quanto ele puder jogar, eu acho que é importante até para ele começar a retomar o ritmo também, porque, embora ele não tenha jogado, ele estava treinando lá com o Milan. Então, acho que essa é uma boa estratégia. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Flamengo que tá fazendo um mercado de transferência extraordinário, né? Trazendo aí times, trazendo jogadores aí de times europeus, né? Jogadores que estavam jogando aí no Atlético de Madrid, trouxe o Emerson Royal que estavam lá, né? Jogador do Milan, trouxe agora o Carrascal, tá querendo trazer o Lucas Paquetá, que antes de toda a treta era sondado aí pelo próprio Manchester City. Agora vamos ver como que vai ficar esse time do Flamengo, né? Uma verdadeira máquina, né? Lembrando que amanhã o Flamengo vai enfrentar aí o time do Atlético Mineiro, jogo válido, primeiro jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil. Será o jogo no Maracanã, onde o Flamengo terá que fazer um bom resultado. O jogo mesmo será esse, um bom resultado em casa, para poder levar um jogo da volta, né? Para poder levar um jogo lá para Minas mais tranquilo, né? Então o time do Flamengo, acredito que vai fazer um jogo sensacional. Eu acredito que o jogo de domingo não será um espelho para essa partida. Acredito que o Flamengo vai jogar muito mais, vai se esforçar muito mais. Eu acredito que será um placar ainda maior do que esse, né? Não será um jogo de 1-0 para o time do Flamengo. Pelo contrário, eu acredito que será um jogo aí de 2 até mesmo 3-1 para o time do Flamengo. Esse jogo contra o time do Galo, dessa vez o jogo válido pelas oitavas da Copa do Brasil. Mas e aí, pessoal, o que é que vocês estão achando aí desse mercado da bola do time do Flamengo, hein? O que é que vocês acham desse mercado da bola do Mengão? Acha que está sendo muito agressivo? Vocês acham que o Flamengo está sendo muito cirúrgico? O Flamengo, para quem não está percebendo, foi falado aí, o Flamengo ele tá em um momento de transição, em momento de
virando ali as transições, né? Você vê grandes jogadores, ídolos do time do Flamengo, né? Que marcou a história do time do Flamengo recentemente, estão em baixa, estão em queda, né? Estão ali já em idades meio que avançadas para o time do futebol. E o Flamengo está trazendo aqui as contratações pontuais, né? Você vê que a cada ciclo, né? A cada alguns anos, 2, 3, a cada 3, 4 anos, o Flamengo investe muito alto e nos outros anos o Flamengo vai investindo gradativamente até chegar esse ciclo novamente e o Flamengo investir muito alto, que nem foi no tempo de Arrascaeta e os outros. O Flamengo investiu muito alto, trouxe esses jogadores e nos demais anos o Flamengo foi investindo pouco em pontuais, em posições pontuais. Aí agora vai se trocando, o Flamengo investiu muito alto. Eu acredito que nos outros anos o Flamengo vai investir um pouco menos para depois investir muito alto. Então é isso que o time de futebol se sustenta, fazendo grandes contratações, né? O Flamengo, uma máquina. O Samuel Lino falando que a estrutura do Flamengo, principalmente no CT, é muito maior do que do próprio Atlético de Madrid. Mas e aí, o que é que vocês acharam dessas contratações do time do Mengão? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!